eu quero, do fundo do meu coração, eu quero terminar essa sequência de mensagens sobre as bem-aventuranças, o game over da vida terrena. Eu sei que hoje deve faltar aí uns 8 ou 9 tópicos. Eu não sei se eu vou terminar, mas a minha intenção, se o Espírito Santo deixar, nós vamos terminar, tá bom? Eu quero terminar isso hoje, tá certo? Isso são entendimentos que Ele tem me entregue a respeito das bem-aventuranças. Em Mateus 5, é onde Deus começa a usar através da vida de Jesus e começa a mostrar de como o reino de Deus se move, como é feito, como tudo acontece, né? Como é um ensinamento maior, o principal ensinamento, né? Para a vida daqueles que querem caminhar diante do Senhor. E a gente falou até a semana passada, até o versículo 4. E hoje, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 5, do capítulo 5 de Mateus. Amém? Versículo 5, na minha versão, se você já enviou a mensagem, glória a Deus. Você foi de uma grande eficácia agora. Fala assim, versículo 5 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você pode declarar comigo? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pessoas que passam por situações delicadíssimas, mas que o coração se mantém em Deus e não se deixam e nem largam o Espírito Santo. Porém, existem outras que abraçam cada vez mais o espírito da amargura e se deixam dominar pelas lutas que se passam. É uma ilusão quando se acha que quando você está debaixo da graça do Senhor, vivendo as bênçãos do Senhor, achar que você não passa por lutas. Isso é ilusão. O próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o fato de você ser a imagem e semelhança de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que vence batalhas, no mínimo você deve fazer a mesma coisa. Entender que Ele tem poder através de você. Entender que Ele vai te usar para vencer as batalhas tuas e de outras pessoas. E você entrar no rol dos que são mais que vencedores. Isso é claro. Isso é muito claro. A partir desse momento, o Messias começa a trazer, o próprio Jesus começa a trazer ordens do reino de Deus, prometendo a terra. Aí aqui entra um grande conflito. Mas eu vivo cantando, ainda bem que eu vou morar no céu. Então o próprio Jesus entrou em discordância com ele mesmo, quando falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E isso, toda essa confusão toda, aconteceu de 500 e poucos anos para cá. Talvez até menos, porque começaram a trazer essa ideia de que a igreja iria ser arrebatada e o mundo iria acabar em fogo. E se você ler certinho, com bastante cuidado, você vai perceber que não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer vai ser uma grande restauração. E esse ponto aqui é um dos pontos mais escatológicos que existe na palavra. Porque se você for manso, conforme a palavra diz, tá? E o manso aqui não é o fleumático, não é aquele que tem um temperamento, aquele que é tranquilo, de boa na lagoa, não é esse. Porque se fosse esse, dirá o que ia ser com o colérico. Como é que ia ser a vida de uma pessoa dessa? O fato de ser manso aqui, diga assim comigo, é um estado de espírito. Diga assim, que eu posso acessar. Lá no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 27, fala assim, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, preste atenção, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno
e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Isso aqui era uma promessa que Deus havia estendido na Babilônia para o povo de Israel. Mas com a vinda de Jesus, essa promessa se estendeu aos gentios, que somos nós. E isso é motivo de muita alegria. No Salmo 37, versículo 11, diz assim, ó, tem aí? Salmo? Eu quero que você declare esse salmo, que possamos agora ser uníssonos, em uma só voz, declarar isso. Amém? Aquela velha regrinha no 3 a gente vai e declara, mas eu não, o Espírito Santo precisa que você abra essa sua boca linda, exponha esses seus dentes tão lindos, e enche esse seu pulmão tão saudável que é, e libere uma palavra profética sobre a sua vida através desse versículo. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Mas os mansos... Aleluia, aleluia. Fica claro aqui que Deus removerá da terra os inimigos, não somente de Israel, mas de todo o seu povo, todos aqueles que foram enxertados, a árvore da vida, eu e você, e muitos irmãos ao redor dessa terra toda. E assim a terra será entregue ao povo de Deus. E como esse versículo ele se linka com Mateus 5. E mansidão tem a ver com temperança. E temperança não tem nada a ver com inércia. Às vezes a gente acha que ficar na inércia é o que Deus está querendo, a temperança. Não, não tem nada a ver. Manso é uma pessoa equilibrada em Deus, conforme o entendimento que é trazido através dessa palavra. Isso não tem a ver com temperamentos, como eu falei, não tem a ver se você é sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Quando o Espírito me trouxe isso, eu fui analisar um pouco sobre os temperamentos. Disse, meu Deus, eu tive que anotar algumas coisas. O sanguíneo, ele é um temperamento quente. É tanto que existe uma linha da psicologia que associa aos 4 elementos da terra. E isso é incrível, quando a gente começa a associar. E o sanguíneo, ele é quente, ele é flutuante, ele é alegre, ele é divertido. Ele tem a ver com ar. Sempre ele é associado ao ar. E depois que eu li os 4 temperamentos, eu disse, meu Deus, qual é o meu? Até hoje eu não sei. Se você não sabe o teu, dá um Google, tá? E tem uns testes que você faz lá que é bem legal. O sanguíneo ele tem pensamentos reflexivos que predominam as suas situações, com grande capacidade de se divertir e é extremamente extrovertido. Onde ele chega, ele muda o ambiente por conta da alegria que ele carrega. Agora entenda, se um sanguíneo, ele é muito otimista, mas se não houver um equilíbrio no comportamento de um sanguíneo, ele acaba com tudo, ele atrapalha com tudo. Porque ele passa a ser o centro das atenções. E imperceptivelmente ele começa a encher. A vaidade, o orgulho começa a dominar ele, e ele começa a perder o equilíbrio entre si mesmo. E quando a palavra fala sobre temperança, é você saber que independente do teu temperamento, você precisa estar em um estado de temperança, de equilíbrio em Deus. E tudo isso faz parte, se a gente olhar o colérico, ele é associado ao fogo, ele é mais quente, ele é mais rápido. Existe um termo que se usa, eu não gosto de usar esse termo, mas ele é mais obstinado. E quando você associa isso à palavra, ser obstinado, isso não é saudável. Porque os obstinados, ele faz tudo o que é possível para alcançar a sua meta. E para alcançar a sua meta, às vezes, ele maltrata, denigre, destrói vidas. Você percebe como num comportamento, se a pessoa não tiver o domínio próprio, a temperança, se estraga. Deixa eu falar, de repente você pode parar e pensar se você sabe
o teu tipo de temperamento, você pode achar que isso é uma deficiência. Não. Eu queria ter tempo para a gente poder traçar perfis de personagens bíblicos, homens de Deus, que tinham seus respectivos temperamentos. Mas isso é claro, diga assim, ó, o meu temperamento deve estar em um estado em Deus. Vamos nós. O colérico, ele discorre muito em um termo chamado workaholic. Trabalha demais, se aplica demais às coisas e acaba esquecendo de alguns detalhes da sua vida. Não precisam ser estimulados em ambientes, em vez disso ele estimula as pessoas, eles reconhecem os tipos de oportunidades e aproveitam as oportunidades, eles são bem-sucedidos nessas oportunidades, são bem-sucedidos na maioria das carreiras o qual eles se dedicam a fazer, que é diferente do melancólico, que é mais analítico, é talentoso, porém mais fechado, muito perfeccionista, com uma natureza emocional muito sensível. Porém, ele é tão sensível que ele é capaz de, quando ele tem uma opinião, ninguém consegue mudar. Por ser introvertida, não ser amigo de muitas pessoas, que é o contrário do otimista, que sempre está lá envolvido, ele não faz amizade facilmente. Aquele streaming que fala da história de Jesus, faltou o nome agora. Oi? The Chosen. Mudaram até o nome, agora é Angel, né? O nome do aplicativo mudou agora. Agora é outro nomezinho lá. Mas o nome da temporada é The Chosen. Segundo estudiosos, teólogos, até de cultura rabínica, acreditam que Mateus, ele era um jovem, que engana-se quem acha que os discípulos eram pessoas adultas, a maioria deles eram jovens. E fala assim, existe uma linha de estudo que diz que Mateus era autista. E eu acho lindo isso, porque é incrível como, diga assim comigo, com a presença dele, tudo se equilibra, tudo funciona bem. Com a presença dele. E é bem interessante isso, eu acho muito, muito maneiro. Falei do melancólico, que é diferente do fleumático, que ele é mais frio, ele é mais calmo, ele é lento, é mais descontraído, porém é equilibrado. Ele é comparado como a água. Geralmente são bondosos, empáticos, mas raramente transmitem seus sentimentos verdadeiros. E por fazerem isso, são muito tendenciosos a ter problemas de depressão, de ansiedade, porque acredita que ninguém o entende. Dificilmente eles disputam posições de liderança, mas quando se deparam com elas, eles conseguem até obter o sucesso. Estou falando por quê? Porque às vezes você acredita que por conta do teu temperamento, você acha que Deus não vai te usar. Você acha que você não vai obter o sucesso. Deixa eu te falar algo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Independente do teu temperamento, o Senhor quer te fazer, quer te dar a habilidade, a condição e a oportunidade de você conquistar o teu espaço na terra. A palavra está escrita aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se a gente voltar um pouco para o livro de Provérbios que a gente leu, se colocar em Provérbios 25, 28, vai falar assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, a versão que eu li. Tem uma versão que diz assim: quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e as janelas caídas. É o domínio próprio, é a temperança que vai fazer a diferença nesses dias na tua vida. É o sucesso que está por vir, ele vai ser estabelecido se você usar da temperança que existe em Deus, através da pessoa do Espírito Santo, para te
canalizar para o lugar que Ele tem escolhido para você. Diga assim comigo, existe um lugar. Vamos, existe um lugar específico para mim. Diga, e esse lugar é um lugar de delícias. Diga assim comigo, assim como Adão tinha o Éden dentro do jardim, Deus reservou um lugar específico para mim. Você precisa entender isso. Para mim fica muito claro a maneira como mostra em Gênesis como é aquilo que Deus tem para nós. Isso é muito claro. Basta você ficar aberto, sensível àquilo que Ele quer fazer. Em Gálatas 5, no versículo 23, 22 e 23, que fala sobre os frutos do Espírito, no versículo 23, fala sobre o domínio próprio. E o interessante é que depois que o apóstolo Paulo fala isso, ele diz assim, contra essas virtudes não há lei. Você já parou para imaginar que talvez esteja perdendo oportunidades, porque você acredita que é só para os mansos, conforme a palavra diz, e não conforme você entende para a sua vida? Que tem um lugar onde Deus reservou uma herança específica? Às vezes, não, eu sou muito explosivo, o negócio é para quem... Não, meu comportamento não se encaixa nisso. E por tanto falar, você deixa de desfrutar. Na verdade, você precisa mais ouvir para poder acessar o lugar que Deus tem para você. O interessante é porque em Mateus, no mesmo Mateus 5, lá no versículo 3, ele fala assim, ó, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Para você que tenha o teu temperamento, a tua forma de agir, não é calma, você é mais intenso, você é mais constante, às vezes você compra até brigas por conta do teu comportamento. Deixa eu te falar, se você aplicar o domínio próprio, a temperança na sua vida, com certeza o Senhor te levará a situações, a lugares de mais delícias do que o que Ele já te entregou nesses dias. Porque todo mundo fala do sal. Bom, que eu já falei isso, se você pega um churrasco, se você salga demais, você vai comer o churrasco porque você gosta de carne, assim como eu também gosto. Mas se tiver uma oportunidade, você vai falar, bah, tá salgado, mas vamos comer. Se não tem sal, faltou um salzinho. Mas se tiver no ponto, você vai dizer que a carne está boa, você vai falar que a salada está perfeita, que o molho, a maionese está checarabalaia. Mas você não vai falar do sal. É assim que Deus quer fazer com a tua vida nesse tempo. Você vai andar isso eu estou liberando de forma profética para a sua vida. Você vai estar em um estado de domínio próprio, uma temperança tão equilibrada, que você vai obter o sucesso. E as pessoas não vão perceber como você atingiu esse sucesso, porque vai ver tudo correndo bem na sua vida. E vão arremeter ao passado e dizer, puxa vida, como é que pode? Pegou aí, Alex. Esse cara era assim, essa guria era assim. E como é que ele conseguiu isso? Diga assim comigo. Porque eu acessei um lugar de paz na minha vida. Diga assim, eu sou bem-aventurado, porque sou manso, e eu herdarei a terra.
Ah, Jeová. Quarta bem-aventurança. Está no versículo 6. Eu quero fazer te pedir algo. Dependendo do que se for falando aqui, se você entendeu, né, que veio algo para você e desatou e abriu o teu entendimento, o teu espírito recebeu, dá um glória a Deus. Não, ó, todo mundo entendeu então. Amém? Ah, veio uma palavra e disse, pá, uau! Ontem no seminário de honra, o pastor Orlando liberou uma palavra, quando eu olhei, eu disse, ei, tirei o relógio e tam! Porque eu entendi a palavra. E eu vi algo, Deus me sinalizou algo, e eu me conectei à porção que foi liberada. Não estou pedindo para você trazer os teus bens e jogar aqui, não. Estou pedindo que você dê um glória a Deus. Se você entendeu, porque essa palavra veio de encontro e acendeu a luzinha, glória a Deus! Porque você vai ativar algo dentro de você. À medida que você dá um glória a Deus, você ativa algo dentro de você. Isso é muito didático. Tá certo? Versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É a mesma versão. Tem uma versão que diz assim, abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida. É alimento incomparável. Temos o costume de achar, de estar farto, de estar cansado e querer receber justiça, conforme é liberada do mundo. Às vezes a gente está tão envolvido pelo sistema, pelo presente século, que a gente busca uma justiça do mundo. Só que Jesus, ele não fala de uma justiça terrena. Jesus, ele está falando de algo muito mais excelente, de algo muito mais eficaz, de algo que traz um efeito muito mais intenso e duradouro na vida dos filhos. Você já se sentiu injustiçado, injustiçada? Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já me senti. E o interessante é porque todas as vezes que você se acha injustiçado, você quer buscar a justiça de um jeito, de uma maneira ou de outra. Você não quer saber como, mas você quer buscar essa justiça. E aqui eu quero deixar mais uma pergunta para você. Deixa eu te fazer. Analisa agora. Você está atrás de justiça ou de vingança? Oi. Porque são muito semelhantes. Todas as vezes que você se sente injustiçado, você quer caminhar para o viés, para a vereda da vingança. Isso não é saudável para o coração de ninguém que quer viver as benesses do reino de Deus. Porque se formos buscar uma justiça, nós vamos analisar, aqui, vizinho de nós, o que aconteceu esses dias passados agora no Vale do Taquari? Que injustiça, né? Primeira coisa que muitos perguntam, e onde está Deus nisso? Aí eu digo, o que é que Deus tem a ver com isso? Sem você perceber, a gente está perguntando isso, desata, aflora dentro de você um desejo de vingar-se. Vou processar. Por quê? Não, porque me caluniou. Eu vou processar porque não é coisa que faço, porque eu sou uma pessoa íntegra. Eu jamais fiz isso. E? Isso é justiça ou é vingança? Você percebe? Como são muito semelhantes? Queremos nos esconder na justiça. Deus é meu juiz. Ele é teu juiz, então deixa ele julgar a causa.
não te mete. Só, diga assim, não posso me meter. Eu só tenho que apresentar e entregar a Ele. Perceba algo, tá? Quando se fala sobre o Senhor tomar a frente de causas, isso não quer dizer que você vai ser irresponsável. Isso não quer dizer que você não vai ter conhecimento. Isso não quer dizer que você vai analisar as coisas. Não tem nada a ver com isso. Precisa se entender se o nível de justiça que você quer é a justiça ou é a vingança. Primeira coisa que se deve analisar. Porque se você busca a vingança, você está alimentando as suas emoções. Você está alimentando o seu eu. Se você busca a justiça, você precisa então confiar no que Deus vai fazer. Sentir-se injustiçado. Todas as vezes que você se sente injustiçado, entenda isso. É como se te atrasasse nos processos que Deus tem para você. Todas as vezes que você se sente injustiçado, você vai estar dizendo que Deus não está sendo com você. Que Deus está sendo injusto com você. Para o mundo, é normal pensar dessa forma, mas para os filhos, isso é uma forma de desrespeito. Isso é uma forma de desonrar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer. Achar que você está sendo injustiçado é você acreditar que Deus não está à frente, que Deus não está cuidando de você. Os que são, se você pudesse anotar isso, seria muito bom. Os que são justificados em Cristo buscam a justiça. Os justificados com Cristo se movem de acordo com os céus. Eles agem por fé. Convencem através do agir do Espírito. Quer dizer então que o que Jesus fez, a maneira como Jesus sofreu foi injusto? Não. Você vai entender mais na frente. Para pagar tal preço, precisava-se de tal sacrifício. E foi tão eficaz que foi pago. E a dívida foi cancelada. A dívida foi cancelada. A grande questão é que quando você busca caminhar por vingança, você está sendo um vitimista. Você está procurando alimentar as tuas emoções. Mas é porque fizeram calúnia, estão me perseguindo, no trabalho estão me perseguindo, na escola me perseguem, dentro do banheiro público me perseguem, tudo é motivo de perseguição. E às vezes você se encaixa em um viés que começa a encher as tuas emoções e você começa a se achar que o que você está fazendo é correto. Só que o vitimista, quando ele vai buscar a vingança, ele busca a justiça de acordo com suas emoções, ele age de acordo com o sistema terreno, ele manipula para suprir uma ferida de afirmação diante de todos, vive preso ao passado e vive preso às circunstâncias. Nunca rompe. Nunca consegue romper. Porque acredita que nunca vai ter tribulação, porque eu sou filho de Deus e eu não tenho que passar por lutas. É mentira. Vai ter que ter luta, sim. Sabe por que nós estamos vivendo em uma sociedade onde a figura paterna está tão
desacreditada? Porque não existiram pais para treinar filhos, para habilitar filhos. Porque faltam pais que se posturem, que sejam verdadeiros pais. Mas o vitimista, pastor, é porque eu não tive pai, o senhor sabe. Eu sou carente. Eu também não tive pai. Perdi meu pai com 11 anos. Minha família perdeu tudo que tinha depois do falecimento, da morte do meu pai. E nós vivíamos muito bem, obrigado, na condição financeira. E durante muito tempo, eu procurei ser assim, ser vitimista. E depois que eu vi que Deus não se agrada dos vitimistas, Ele não tem prazer. Ele tem prazer naqueles homens que se levantam e vão buscar a vitória que Deus tem para ele. Porque eles são justificados em Deus. Entenda algo, os justificados geram justificados. Mimizentos, vitimistas, geram vitimistas. De que lado você está? Não é o que aconteceu para trás, é o que vai acontecer daqui para frente. Como você vai se posturar? Como você vai ter a verdadeira postura em Deus e achar e acreditar que você é um homem, uma mulher que tem fome e sede da justiça de Deus? E o interessante é porque o versículo, se nós formos olhar, não trava meu iPad, por favor. Cadê? Deixa eu buscar aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus termina essa frase dizendo assim: porque serão fartos. O vitimista, ele sempre vai atrás de motivos para fazer e ele nunca vai estar farto. Ele sempre vai querer fazer mais, sempre vai querer arranjar mais confusão, sempre vai querer fazer aquilo que não agrada a Deus, sempre vai querer alimentar suas emoções e ele vai entrando no buraco e quando menos espera ele não sabe mais o que fazer. Mas os que têm fome e sede de justiça em Deus, eles são fartos. Eles são supridos, em outras palavras. Diga assim comigo: eu sou suprido em Deus. Não, pastor, ainda não sou. Começa a declarar: Senhor, eu quero mudar o meu movimento hoje nesse tempo. Eu quero mudar o meu posicionamento. Se porventura eu fui um mimizento, se eu fui um vitimista, hoje eu quero mudar. Se eu fui alguém que murmurei demais, reclamei da vida, arranjava um culpado, Deus, a partir de hoje eu não quero mais arranjar culpado, diga assim comigo, eu quero encontrar as soluções para que eu esteja no rol dos fartos em Deus. Mateus 6:33 fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Na versão da Bíblia fácil de ler, ela diz assim: portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas as coisas. O interessante é porque no termo justiça, se tu for buscar, na essência da palavra do hebraico, se chama tzedik. E essa palavra, ela remete à justiça de Deus. Como é que eu posso explicar aqui? Vamos lá. Porque precisa se encaixar. É um conjunto. Para você estar nesse local, que ela significa retidão e legalidade em tudo. Esse estado, Tzedik, ou Tzedek, é um estado onde você se encontra, um estado de retidão, onde tudo está em equilíbrio, tudo está conforme aquilo que Deus tem para você. Você caminha dentro da legalidade de Deus. Só que para você caminhar na legalidade de Deus, eu quero que você me acompanhe. Primeiramente, você precisa entender, está se alimentando da palavra. Romanos 10:17 fala sobre a palavra e fé. Portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas, ouvir a palavra.
de Deus a respeito de Cristo. Tem que conhecer a palavra. Não tem como você estar nessa condição, está tzedik, nesse estado, onde tudo está pleno em você, onde você está como um ashrei, um bem-aventurado, completo em tudo em Deus, se você não estiver buscando na palavra, não estiver mergulhado na palavra, não estiver se alimentando dela. Em Romanos 10:10 diz assim, na versão ARA, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você precisa estar com a palavra, porque a palavra, quando você se alimenta da palavra, ela gera fé, ela expande a fé dentro de você. Mas você precisa entender que precisa crer com o coração para a justiça e deve confessar, declarar com a boca. Por que eu sempre peço para você repetir palavras ou frases? Porque isso é muito eficaz no mundo espiritual. Quando nós criamos o hábito de reverberar aquilo que o Espírito lança no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, é muito eficaz. Se tem uma probabilidade muito grande do que você fala acontecer. É a palavra, é você. Diga assim: eu sou um poço de palavras de vida. Carregando palavra de vida. Uau! Em Mateus 6,33, como a gente leu, tem o reino, tem a justiça. Deixa eu te falar algo. A palavra vai ativar a fé em você. Quando você começa a caminhar por fé, você começa a perceber a justiça do reino de Deus. Quando você percebe a justiça do reino de Deus, você acessa o reino de Deus. São processos que nós temos que ter todos os dias da nossa vida, queridos. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Foi Jesus quem declarou isso. Quer estar no estado de tzedik, está pleno, com a justiça está toda plena dentro de você, está tudo debaixo da legalidade, você está caminhando em paz. Ei, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas te serão acrescentadas. Nós precisamos ter prática de falar isso. Ao mergulhar na palavra, você acessa um portal da tua alma, onde ela é germinada, porque a palavra é uma semente, e quando ela é germinada no teu coração, vai gerar uma expansão da fé, e quando a fé é gerada e ela é expandida, você busca o reino de Deus, e acessa a justiça do reino de Deus. A partir desse ponto, todas as coisas te serão acrescentadas. E o que é todas as coisas? Eu ia brincar agora, cara. Eu ia brincar agora. Mas... são todas as coisas. Todas. Deixa eu falar. Diga assim, ó. Murmurar, lamuriar, se vitimizar, é tóxico. Diga, é lixo emocional. Que não leva a nada, gente. Pelo contrário, só vai te deixar de forma obesa, emocional. Vai te travar. Só traz malefício para a vida dos cristãos. Diga assim, ó, a minha boca está cheia de vida, de graça, de amor, de prosperidade, de saúde, de paz, justiça e alegria no Espírito. Uau! Traga a legalidade da retidão do reino de Deus. Tzedik sobre a sua vida. Traga, estabeleça isso. Ai, cara, como eu estou ficando cheio de Deus aqui mais ainda. Você só será farto se você tiver fome e sede de justiça do reino de Deus. Você será farto em tudo. Vou dizer de novo, você será farto em tudo. Vocês serão fartos em tudo. Agora diga para mim, diga, pastor, você será farto
Em tudo. Aleluia! Uau! Glória a Deus! Toma essa palavra no meu espírito. Quinto, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que coisa linda. Uau, eu amo isso. Na versão, a mensagem fala assim: abençoados são vocês, que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que vocês precisarem de ajuda, também receberão o devido cuidado. Eu acho lindo, eu gosto de ler várias versões, porque para mim fica mais claro as coisas no espírito. E eu abraço, eu costumo muito. A palavra misericórdia, ela é oriunda de duas palavras. Miseres e córdia. Miseres é a miséria, córdia é coração. Quando se junta, na essência da palavra é se compadecer de alguém, ter compaixão, abraçar as causas. O cristão, diga assim, vamos lá, sou um alvo da misericórdia divina. Diga assim comigo. Além da misericórdia, eu preciso saber aproveitar a graça dele na minha vida. Vamos nós. Colossenses 3,13. Na versão ARA diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Há quem fala que eu sou, pastor, tu é meio que insensível, por tudo tu diz que ama, por tudo tu diz que perdoa. Depois que eu aprendi esse caminho, Zedik foi estabelecido na minha vida. Depois que eu entendi que eu tenho que lançar aí à frente é o Espírito Santo, com a minha fé, as minhas emoções ficaram no lugar correto. Logo eu me movo da maneira correta. Por isso que eu não tenho problema nenhum de pedir perdão e perdoar. Diga assim, perdoar ou pedir perdão? É liberar ou ser liberado? Simples. Entenda. Se existe alguém que tem dificuldade em pedir perdão, desate isso na sua vida hoje. Que quando o perdão é para quem pede, na maioria das vezes, e não para quem libera. Quem libera recebe um bálsamo do Senhor, mas quem pede é curado, é transformado. Então, não tenha dificuldade em liberar perdão ou pedir perdão. Isso são duas chaves poderosas, duas armas, na verdade. Eu não vejo mais nem como chaves, mas como armas poderosas para vencermos como igreja algo que o mundo está precisando, está preso, porque não falta de amor. Ontem eu estava compartilhando aqui, eu vi um vídeo essa semana na internet, que a menina perguntou, uma jovem perguntou a um jovem, estavam conversando na praça: tu tem coragem de ligar para o teu pai, para dizer que ama? Ele disse: eu nunca fiz isso. Mas tu tem coragem? Tu consegue fazer? Faço. Pois vai. Aí ligou, botou no Viva Voz. Oi, filho. Tudo bem? Oi, pai. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, pai. Tá tudo bem.
Eu liguei só para dizer que amo o senhor. Ué? O que foi que aconteceu? Você fez alguma coisa? Não, pai, só quero dizer que amo o senhor. Filho, tu sabe que eu te amo. O que foi que aconteceu? Não, pai. Aí ele começou a se emocionar. Não, pai, só estou dizendo que eu te amo. Ah, tá. O pai te ama também, mas... Se aconteceu algo, fala comigo. Fala a verdade. Eu tô aqui, sou teu pai. Fala, aconteceu alguma coisa? Não, pai, tá tudo bem. Ele já ficou assim, né? Desligou. Tá, pai, tchau. Mais tarde a gente se vê. Tô aqui na praça, daqui a pouco tô indo para casa. Desligou o telefone. E a minha mãe. Oi, mãe. E aí, filho? Tá tudo bem? Tá, mãe. Ó, teu pai me disse que você ligou pra ele pra dizer que amava. Aconteceu alguma coisa, filho? Não, mãe. É porque eu disse que amava meu pai. Filho, tá. Você vem logo pra casa? Tá tudo bem por aí? Mãe, eu tô já indo para casa, tá tudo bem. Uma palavra. Uma frase. Eu te amo. Uma palavra. Uma frase. Eu te perdoo. Tu me perdoa? Quando nós praticamos isso, os céus se abrem. Eu estou falando isso porque eu vivo isso. Eu não estou falando porque eu ouvi falar, porque eu vi, eu li. Não, é porque eu vivo isso. Se eu vivo isso, você pode viver. É capaz para todos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em Efésios 4:32 fala assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É incrível a didática que Paulo, o apóstolo Paulo, ele usa. Ele nunca, poucas das vezes ele fala como eu fiz, como eu faço. Sempre quando ele colocava, trazer para a pessoa dele, ele sempre trazia um filho espiritual, um discípulo, alguém que caminhava com ele. Ou, na maioria das vezes, ele lançava para Jesus, porque sabia que a autoridade maior, o exemplo maior era Jesus. É um tempo que nós temos que nos espelhar em Jesus. Existe uma música aí, eu acho que é do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amava. Perdoar como Jesus perdoava. É uma música mais ou menos assim. E ela é bonita. Essa música é muito bonita. E ela é muito instrutiva na vida dos cristãos. Deus demonstra sua misericórdia sem merecimento da parte de quem ainda não precisa de algo. Mateus 18 fala muito claro, do 23 ao 35, quando ele fala da parábola, né, do dono, do devedor, do cidadão que foi fazer uma cobrança e o cara falou, disse, eu não tenho, me perdoa. E ele olhou e disse, tá perdoado. Essa mesma pessoa que recebeu o perdão, ela se encontrou com outra pessoa que o devia e o agrediu, cobrando. Essa pessoa recebeu uma misericórdia, mas não foi misericordioso. Logo, conforme fala a parábola, e depois você pode ler, porque o texto é um pouco extenso, são quase 10 versículos, você vai ver como o que esse cidadão que recebeu a misericórdia e não repassou a misericórdia, ele acabou na prisão. E a palavra diz, dependendo da versão, que ele sofreu açoites. Assim são aqueles que recebem a misericórdia de Deus e não repassam essa misericórdia. Eles ficam cativos, ficam viciados, dependentes da misericórdia dos outros. Logo ele passa a ser um miserável. Que louco, né? Um miserável de espírito. Não é financeiramente, é de espírito.
Os piores miseráveis que existem são aqueles que são de espírito. Você consegue entender como, quando a gente começa a mergulhar sobre as bem-aventuranças que Jesus tem, que Ele libera para nós, a gente precisa ver da ótica, do prisma correto, porque se olharmos da maneira errada, a gente só vai se alimentar de forma emocional. Quando, na verdade, isso aqui é uma instrução, é um alimento para o nosso espírito, para nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Porque eu e você, o povo de Deus, é a imagem e semelhança de Cristo. Se é imagem e semelhança, é porque faz coisas semelhantes. Faz as mesmas coisas que Ele faria, ou que Ele fez, ou que Ele faz. Porque Jesus está vivo. Ele fez, Ele faz e fará. Assim somos nós. Precisamos fazer e continuar fazendo. São o único estado que nós conseguimos atingir. Ele fez, faz e fará. Nós, o que nós podemos fazer a partir de agora é fazer. 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 Ser misericordioso. Ser misericordioso. Trabalhar num viés onde os filhos desfrutam de forma muito mais intensa. E para encerrar, eu vou parar por aqui por conta do horário. O versículo 8, que fala sobre os limpos de coração. E esse texto eu achei maravilhoso, quando eu comecei a mergulhar e analisar. No versículo 8 do capítulo 5 de Mateus fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que lindo. A mensagem fala assim: abençoados são vocês. É incrível como ele coloca, ele já começa o texto liberando para o povo. Ele não coloca na situação de dizer, vocês só serão abençoados se fizerem. Aqui não. Ei, abençoados são vocês, que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. É muito claro, eu acho lindo como a palavra ela se autoexplica e ela nos autodidatiza, nos ensina, nos instrui de forma violenta. Só que os limpos de coração, para esse texto aqui, no original, fala sobre ser separados. E ser separado, no hebraico, se chama kadosh. E a palavra kadosh significa santo, puro, limpo. E ela fala sobre coisas, pessoas e ambientes. A palavra kadosh, ela se encaixa tanto para coisas, como para pessoas, ou como ambientes. Vamos lá. Ela é originada de um conceito, da santidade, santificação, separação, consagração. A etimologia dela ainda não foi tão bem esclarecida, porque no hebraico uma palavra só ela tem vários sentidos, uma mesma palavra. Então, já se foi feito muitas tentativas de buscar e encontrar. Até hoje ainda não conseguiram. Essa é uma das palavras que ainda não se tem a raiz etimológica dela, a raiz da essência da palavra em si. Tá? Mas uma das coisas que se encaixa, que eles encontraram até hoje, é quando se associa a ela, essa palavra, que no hebraico não tem vogais, só tem consoantes. Então a escrita dessa palavra, se fosse transcrever, traduzir para o português, seriam as seguintes letras: K-D-S-H, Kadish. Ficaria mais ou menos assim. Só que a raiz da essência, da semântica dessa palavra, ela transmite a ideia de cortar fora, apartar, separar. Por isso que se associa a palavra kadosh à santidade, a estar separado. Existem versículos que falam sobre isso. Tá? Êxodo 13:2, Levítico 21 fala sobre isso, Deuteronômio 33 fala sobre santidade. Em Daniel 7:22 também fala sobre kadosh,
né, que destrava. O povo que é santo e separado para o Senhor vai receber as riquezas dessa terra. Tá? A grande questão é, quando se usa a palavra bem-aventurados os limpos de coração. Você não tem como limpar, ter um coração limpo, se você não se reservar para receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Se você não separar as coisas. Não tem como você ter um coração limpo, viver em santidade, se você não se aplicar a ter tempo específico com Deus, reservar, separar, cortar um tempo específico para você meditar e mergulhar na palavra dele. Isso, a partir do momento que você decide fazer isso, isso não é, é só para pastor, é para quem é líder, para quem é um evangelista, é profeta, quem é apóstolo. Não. É para todos. Para todos que querem entrar no viés dos limpos de coração. Isso me arremete muito ao lugar santo. Dentro de você existe um lugar específico, um lugar que é santo. Um lugar onde exige, onde pede-se que seja reservado a Deus. Se você não reserva, se você não separa um ambiente dentro de você, para você se relacionar com Deus, você é meio que se auto-excluir desse local chamado santidade. Detalhe. Pelo fato de viver em santidade, buscar a santidade, isso não quer dizer que você não vai mais errar. O nível aqui é outro. A perspectiva muda. À medida que eu me relaciono com Ele, menos tempo eu vou ter que ter para pensar se eu estou acertando ou errando. Porque existe algo chamado consciência dentro de nós que quer traçar um balizador, um nível, para saber se você está mais santo ou não. Só que quando você aprende a reservar esse espaço dentro de você e chamar Ele para ter tempo com Ele, você vai perceber algo. Você vai parar e vai dizer, eu não parei para analisar se eu pequei, se eu não pequei, se eu errei ou se eu não errei. Se eu fosse usar um termo, eu usaria qualidade de vida espiritual. Precisamos buscar ter qualidade de vida espiritual. Assim como temos que cuidar do nosso corpinho, temos que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, temos que cuidar da nossa saúde espiritual. Porque se não cuidarmos, nos tornaremos vulneráveis. E o interessante é que quando você reserva esse lugar, né, o Salmo 118, versículo 5, tem uma versão que diz assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me levou para um lugar santo. Eu não sei como é que está a versão aí. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Tem uma versão que diz assim, e me levou para um lugar santo, um lugar específico. Se existe algo que eu posso te dizer, não espere estar bem, estar com o coração, estar tudo de boa, para você clamar a Deus. Clame a Deus também na angústia, principalmente na angústia. Não se preocupe. Ele te leva para um lugar seguro, para um lugar santo, um lugar reservado, um lugar de delícias que Ele tem para você. Sabe o que eu acho interessante? É porque nessa visão, quando você entende que sempre Ele tem um lugar específico, e eu penso muito na experiência que Moisés e João teve. Moisés, quando foi ao monte, quando o Senhor disse, sobe para cá.
E quando João, quando estava preso na ilha de Patmos, no capítulo 4, ele fala, sobe para cá, no versículo 8, que eu te mostrarei algo. Só que quando ele começa a escrever no capítulo 1, ele diz assim, ó, João, apóstolo de Cristo, filho de Jesus Cristo, eu estou escrevendo revelações que recebi do próprio Jesus. Era um nível. Só que no versículo 8 do capítulo 4, ele escuta Deus falar, ei, sobe, que eu vou te mostrar outras coisas. O que é que eu estou querendo te dizer? Quando você reserva um lugar dentro de você para ter experiências com Deus, Ele sempre vai te promover, Ele sempre vai te levar a lugares mais altos. E eu entendi duas coisas. Quando você faz isso, você não vai somente estar em um lugar santo. Primeiro, você vai receber compreensão e visão interior da natureza de Deus. Poucos tiveram esse privilégio, mas são poucos porque foram poucos que se disponibilizaram a querer viver isso. Deixa eu falar algo. Chegou o tempo de você buscar um lugar de delícia dentro de você para liberar para o Espírito Santo vir e agir dentro de você, se relacionar com você e te levar para um lugar muito mais excelente. Uau! Lugar de revelação. Lugar onde Ele mostra quem Ele é. Assim como Ele mostrou para para Moisés, perdão. Se você é meu amigo, se você me ama, se você realmente confia em mim, deixa eu ver tua face. Moisés, vamos fazer disso. Tu vai ficar ali, ó, na fenda, na brechazinha da rocha, e eu vou passar. Só que tu não tem como ver o meu rosto. Mas eu vou te dar um privilégio. Tu vai me ver pelas costas. Se fosse o vitimista, não vou não, mano. Eu quero ver só se for a cara. Eu quero ver a cara, Jesus. Né? Não é assim? Será que é só eu? Não, né? Também. Moisés, fechou. É nós, Queiroz. Qual é a fenda? Aquela, qual? É aquela lá em cima, eu subo, eu fico lá, mas eu quero é ver. Eu quero me relacionar. Diga assim comigo, lugar de delícias, visão privilegiada. Kadosh, lugar santo. Em Efésios 1:18 fala assim, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança para nós, os santos. Nesse lugar de intimidade, nesse lugar santo, uma outra coisa que você recebe. Você recebe um aperfeiçoamento para o futuro. Você não entendeu, né? Na maioria das vezes, quando a gente vai ter as primeiras experiências com Deus, a gente entra em choque. Às vezes se assusta. Aí depois entra em crise. Eu não sou merecedor, cara. Deus não deixa mais eu ir porque eu não sou merecedor. Eu fiquei assim. E Deus diz, cara, não é comigo, é contigo. O problema está contigo. É você abrir seu coração, deixar eu agir, eu acessar tuas emoções, eu trazer entendimento sobre quem eu sou para você, eu liberar a porção de amor que eu tenho, te mostrar a minha generosidade, a minha misericórdia, a minha graça através do amor que eu libero em você. Nesse local, quando você começa a ter prática, com o passar do tempo você vai ver. É tipo andar de bicicleta. Quando você vai andar de bicicleta a primeira vez, solta não, mas segura aí, né? Tem a experiência de a mãe de um amigo meu, que ele foi ensinar ela a andar de bicicleta. E ele foi ensinar ela a andar de bicicleta numa lomba abaixo.
Vocês já sabem o que aconteceu, né? Ela toda ralada, toda arranhada, mas quando tinha força era chaco nele. Mãe, eu queria só te ajudar desse jeito. Não poderia ser num local plano. Assim somos nós, quando queremos ter experiência com Deus e começamos. No início, tem uma certa insegurança, tem um certo medo. Aí depois você vai começando a se habituar, você vai começando a perceber. Quando menos espera, você está pedalando, você já não está mais segurando. Na minha terra chama guidão, não sei como é que chama aqui. Né, na minha época, quando eu era mais jovem, eu fazia isso, pedalava, tirava a mão do guidão, tirava a camisa. Era legal. Hoje, se eu for fazer isso, o airbag funciona. Lugar de delícias, visão privilegiada, local de aperfeiçoamento. Quando Deus te chama para um lugar novo, um lugar nele, Ele vai te aperfeiçoando até que a santidade dele seja plena em você, até que exista um tempo mais assim, tipo Enoque. Já não era mais Enoque, porque andava com Deus. Já pensou? Já não é mais o Nil, porque o Nil anda com Deus. Já não é mais o Alex, porque o Alex anda com Deus. O que me arremete isso? Cara, quem é? Cara, parece com o Alex, mas não é o Alex. Bem, parece com o Nil, mas não é o Nil, é diferente. Mudou o semblante. Um relacionamento intenso e verdadeiro com Deus muda todas as características de um homem, de uma pessoa. Eu vou dizer de novo. Um relacionamento autêntico com Deus muda todas as características de um homem, muda todas as características de uma pessoa, muda caráter, muda personalidade, equilibra temperamentos. A visão privilegiada são experiências mais profundas. 1 João 3,2 fala assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Em Apocalipse 4:1, depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava o trono nos céus, e nele estava assentado alguém. Sabe qual é o grande problema de não vivermos as bem-aventuranças? Porque nos preocupamos com experiências terrenas. O que nos falta são experiências com Ele. Nesse livro, o versículo que eu li, ele mostrou: ei, sobe para cá que eu vou te mostrar coisas que vão acontecer depois destas que eu estou te mostrando. Isso aqui ele já tinha escrito. As cartas para as 7 igrejas. Ele já tinha escrito ele já tinha recebido revelação. Ele estava em um outro nível. Deus estava mostrando o que estava por vir. Quantos aqui querem saber como é que vai estar a economia daqui a 10 anos? Quantos aqui querem saber como é que vai estar a situação climática no mundo daqui a 10 anos? Quantos aqui querem saber um novo negócio que vai aparecer daqui a 10 anos? Quantos aqui querem saber uma revelação que Deus vai dar para a igreja daqui a 10 anos? Quantos aqui querem saber como é que vai estar a sua família daqui a 10 anos? Você só consegue ter isso em um local privilegiado. Só em lugar privilegiado.
Só que para acessar esses lugares privilegiados, lugares de privilégio, precisa-se pagar um preço. 2 Pedro, versículo 1, e aqui eu encerro. Se a galera quiser vir para cá subir, glória do louvor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitávamos, para quê? Para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que, por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Hebreus 12, 14, diz assim, ó, ei, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em outras palavras, e em momentos reservados, que estão separados para ele, não se conseguirá vê-lo. Essa bem-aventurança, ela promete mais que uma mera visão, mais que um mero entendimento. Ela promete uma visão privilegiada. Diga comigo, visão privilegiada. Diga, sniper. Você sabe o que é um sniper? É aquele camarada que tem uma arma de longo alcance, mas que faz um estrago grande. Mas para um sniper, ele ser bem sucedido, ele tem que estar num local de visão privilegiada, de visão panorâmica. Ele tem que ser muito atencioso. Para acessar, você está em lugares privilegiados. Você precisa entender, diga comigo, que existe uma arma, uma ferramenta muito eficaz. Segundo, diga assim comigo, preciso ter calma, ter temperança, para saber usar essa arma no momento correto. Diga assim, porque se eu usar de maneira errada, eu vou causar um grande prejuízo. Diga assim, a começar por mim. Uma visão privilegiada só para os kadosh.